Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade e se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre o valor do atendimento médico, vil, ínfimo, módico ou abusivo. Vamos lá? Historicamente e na prática, o médico tem enorme dificuldade de estabelecer os valores de seus honorários em serviços particulares. Pior do que essa dificuldade, somente a dificuldade de cobrar o valor estabelecido. Isso é um problema. O médico, o paciente e a sociedade têm que entender que a relação médico-paciente é de consumo, que o médico é um profissional liberal como qualquer outro e que sustenta a si e a sua família com o suor do seu trabalho. O médico, o paciente e a sociedade devem saber que a medicina sim é um sacerdócio, mas nunca foi pela gratuidade, afinal é uma profissão. A natureza sacerdotal da medicina sacramenta a dedicação do profissional desde os seus tenros anos de estudo, antes mesmo de entrar na medicina. Isso já na fase de seleção para uma das vagas do curso médico. Quantas noites mal dormidas, quantas faltas em eventos sociais e familiares por estar estudando ou trabalhando? Esse é o sacerdócio que tanto se fala. Nessa linha de raciocínio, o Código de Ética Médica estabelece que é direito do médico estabelecer seus honorários de forma justa e digna. Honorários se referem à remuneração. É a contraprestação pecuniária decorrente de um serviço profissional efetivamente contratado. O direito de fixar os honorários é exclusivo do médico, já que só ele pode aquilatar o grau de sua qualificação profissional, a qualidade e a dificuldade de cada ato médico. Essa liberdade, porém, não tem caráter absoluto. Por questões éticas, ela deve ser um valor adequado e módico. Não pode ser extremado para nenhum dos polos, nem para baixo, nem para cima. Remuneração digna é aquela que atende às necessidades da dignidade do médico, assegurando-lhe condições mínimas suas e de sua família, no que se refere à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, ao vestuário, à alimentação e também ao seu constante aperfeiçoamento profissional. Por sua vez, remuneração justa é aquela considerada adequada, razoável, correta, dentro dos padrões de correção e justiça. Se contrapõe à remuneração vil ou extorsiva, prejudiciais à sociedade e nociva à categoria e ao bom nome da profissão. Vil é aquilo desprezível, mísero, ínfimo, insignificante, degradante. Cobrar honorários a preço vil, além de denegrir o profissional, desprestigia a profissão que ele exerce. Isso sem falar na concorrência desleal com outros colegas. O problema é definir o limite do valor considerado vil. Será que a imensa maioria dos procedimentos e consultas pagos pelo SUS não são vis? Certamente que sim. Mas como responsabilizar a maioria da categoria por atender pelo SUS? E a população sem atendimento por esse mesmo SUS, como ficaria? Seria o valor pago pelo SUS o patamar mínimo? São perguntas que possuem respostas divergentes. Sobre o tema, o CRM do Paraná, em um parecer de 1998, colocou que trabalhar pelo SUS seria a única exceção à regra do preço vil, por questão de solidariedade social e interesse público. Não se pode esquecer que a remuneração justa e digna se refere não apenas ao valor, mas também, e em mesma importância, se saber quando esse pagamento realmente ocorrerá. Observe que há proibição de remuneração a preço vil. Imagine prestar de forma gratuita. Indubitavelmente, prestar serviço gratuito é bem mais grave do que valorar de forma vil. E o que seria valor extorsivo ou abusivo? Na prática, não existe qualquer limitação para a cobrança de honorários médicos. Afinal, a relação que estabelece entre o médico e seu paciente é contratual. O entendimento jurídico e ético é que a fixação de honorários é livre e de consenso prévio e escrito entre as partes. Jamais o conceito de extorsivo ou abusivo deve ser entendido como uma limitação na fixação dos honorários particulares, mesmo porque fere o princípio constitucional da livre concorrência, que sempre deve ser estipulado e lesa o parâmetro de que é direito do médico estabelecer seus honorários de forma justa e digna. De forma excepcional, se pode entender como honorários extorsivos como aqueles impostos ao paciente ou aos seus familiares em situações em que inexiste ato voluntário, pois não há condições de escolher, de dialogar ou de contratar livremente por parte do paciente ou de seu familiar. Seria quando o médico se aproveita de urgência ou emergência, da aflição e da angústia para cobrar excessivamente pelo seu trabalho.
Em urgência e emergência, se atende e se tira o paciente dessa situação, ou pelo menos o estabiliza. Depois vem o estabelecimento de honorários. Não se diga que esses sejam os gratuitos, apenas a cobrança e o pagamento será feito depois. Sobre preço vil, se tem dois padrões que estabelecem um piso de remuneração do médico. O mais conhecido é a tabela de honorários médicos da Associação Médica Brasileira, conhecida como tabela da AMB. Também conhecida como Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, a famosa CBHPM, de elaboração conjunta pelo CFM, a AMB, Federação Nacional dos Médicos, representantes médicos estaduais e as sociedades de especialidades. Outro parâmetro menos conhecido foi estabelecido pelo CRM do Espírito Santo em 2011, por meio de uma resolução. Foi fixado um valor referencial de R$ 80 para consultas médicas, como padrão remuneratório e ético mínimos. Observe, em 2011 o salário mínimo era de R$ 545 e o CRM fixou em R$ 80 o valor mínimo da consulta, o que equivale a 14,68% do salário mínimo na época. Hoje, em 2021, o salário mínimo é 1.100, o dobro, o que significa dizer que o valor mínimo da consulta deveria ser também o dobro de 80, ou seja, R$ 160. Salvo no SUS, em tese, abaixo desse valor, o profissional médico estaria submetido à contraprestação degradante, indigna e não contemplaria a valorização do trabalho humano. Uma dica: se sabe que muitas vezes o paciente vem fazer consultas para leilão buscando o menor preço. Está no direito dele. Sempre quando alguém alegar que os seus valores estão caros ou que o doutor fulano cobra mais barato, você deve se posicionar. Se ele falar do preço menor de outro colega, seja cordial e encerre a conversa. Argumente que o médico mais barato é ótimo, ainda que você não conheça, e que o paciente fez uma boa escolha e que pode fazer com ele. Se o questionamento for apenas por achar caro, pergunte como o paciente define caro ou barato, sem conhecer os seus anos de estudo, sua expertise e a sua dedicação ao paciente. Diferencie preço de valor. O preço é o que se paga por algo. Valor é o que se recebe pelo preço pago. Destaque o valor que você entrega e pergunte ao paciente o que ele gostaria de valor a mais pelo preço que você propôs. Mas se valorize. Sempre fixe seus honorários em preços módicos. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal, divulgue nosso vídeo e link a quem se interessar pelo assunto. Vamos propagar o conhecimento. Grande abraço a todos e até a semana que vem.